Ok, vamos lá então. Então, novamente, uma boa tarde a todos, a todas. Obrigada pelo convite. Eu, como dizia, né? Sou Cissa Aguiar, sou sexóloga, clínica educacional. Isso quer dizer o quê? Atendo em consultório e educacional, trabalho com educação, com consultoria em educação para a sexualidade, né? Faço palestras também, palestrante, sou comunicadora, já trabalhei em rádio por um bom tempo, tinha um programa de rádio chamado Entre Mulheres, tenho também um livro escrito, um livro digital, que é feito para mulheres, depois eu posso falar um pouquinho dele também no final, e sou uma pessoa que teve câncer de mama por 2 vezes e ficou curada por 2 vezes. Então, é o que me traz aqui hoje, conversar um pouquinho com vocês, né? Estamos no Outubro Rosa, estamos no mês de prevenção. Vamos falar sobre uma doença que mata milhares de mulheres todos os anos. No Brasil, no mundo, né? É a doença que mais mata mulheres, é o câncer de mama. E eu tenho uma história muito forte com ele, né? Como eu disse no início, eu sou de Santa Catarina, sou de Criciúma, no sul de Santa Catarina, nascida e criada aqui, de uma família de 3 filhos, meu pai já é falecido, minha mãe é viva ainda, sou a filha mais velha, vivi praticamente a vida toda aqui, mas em determinado momento da vida, conheci uma pessoa pela internet, um angolano, e fizemos uma amizade. Essa amizade virou em namoro, esse namoro virou noivado, e ele me fez a proposta de ir morar em Angola com ele, nos casarmos, e pronto. Na época, me propôs de morar com ele em Angola, e eu fiz assim, mas morar em Angola, gente? Será? Eu nunca tinha saído do Brasil, mas sempre gostei muito de viajar, de conhecer novas culturas. Já tinha ido à Bahia nessa época, né? E eu disse, poxa, é longe pra caramba, né? Do outro lado do oceano, Angola, África. Mas fiquei curiosa. Eu disse, mas por quê? Porque você acha que seria bom a gente morar em Angola? Aí ele falou, olha, Angola passou por uma guerra de muitos anos, uma guerra civil. E agora está em fase de reconstrução. E tem muitos brasileiros trabalhando aqui em Angola. E porque eles precisam de mão de obra especializada e estão trazendo portugueses, brasileiros, para ajudar a reconstruir esse país que foi muito maltratado pela guerra, né? Os angolanos, eles tiveram que ir para a guerra. Então, não puderam estudar, não puderam se formar. E agora a gente está trazendo estrangeiros para cá, para ajudar nessa reconstrução. E por acaso, ou não, eu trabalhava numa construtora aqui no Brasil. Numa construtora que fazia prédios, construía prédios, né? E eu disse, bom, vamos fazer o seguinte, eu também, como sempre fui uma pessoa de muito juízo, né? A gente se conhecia ali há uns 8, 9 meses, eu disse, eu não vou simplesmente abandonar minha vida aqui para ir para a África. Vai que chega lá, esse relacionamento não dá certo. Vai que chega lá, esse menino me abandona lá sozinha e eu não tenho família e não tenho ninguém lá. Então eu pensei, eu só vou para lá se eu arranjar um trabalho. Porque se não der certo essa história com esse menino, eu me garanto, eu vou conseguir me manter, eu vou conseguir pagar minhas contas
e vou poder pagar uma passagem de volta para o Brasil se não der certo. Mas só vou então se arranjar um trabalho. E falei isso para ele, olha, a gente está namorando, está noivo, mas a gente se conhece só há 8 meses, é pouco tempo, a gente não sabe se vai dar certo, né? É uma mudança muito radical, sair do meu país, deixar a família, deixar todo mundo e ir para a África. Mas tudo bem. Mandei o meu currículo para algumas empresas de Angola, algumas construtoras. E 3 delas me responderam, me fizeram propostas de trabalho. E eu acabei aceitando uma delas, que foi muito boa, né? Era 3 vezes mais o salário que eu ganhava no Brasil e em dólar. Eu falei, oxe, o negócio aqui foi bom. Eu acho que eu vou lá conhecer. Se não der certo, eu pego esse meu salário, vou guardando todo mês um pouquinho, pago a minha passagem e vou embora. Mas fui lá, conhecer uma cultura diferente. A gente teve um relacionamento que acabou não dando certo depois por muito tempo, ficamos 1 ano juntos, lá está, né? A questão da segurança, da pessoa ter juízo, né? Eu trabalhava, mas todo mês eu juntava um dinheirinho. E depois de 1 ano, realmente não deu certo, porque a gente namorava à distância. E namorar à distância é uma coisa, namorar junto é outra. Ter uma vida conjugal é outra história, né? Então, assim, a gente viu que a gente era mais amigo do que qualquer coisa. Não deu certo como casal, mas deu muito certo como amizade, a gente é amigo até hoje. Então, a gente resolveu se separar e eu disse assim, mas eu não vou embora, não. As pessoas... Aí a minha mãe ficou apavorada. Não, volte para cá, você vai ficar sozinha aí. Você não tem família aí, não, vem para cá. E eu disse, mãe, eu tenho família, assim. Eu, nesse 1 ano que eu estou morando aqui, a família dele acabou se tornando minha família. E fizemos uma grande amizade. E eu até hoje sou família dele. Então, assim, eu não fiquei desamparada, continuei trabalhando, ganhando meu dinheiro, resolvi ficar por lá, na cara e na coragem mesmo. E continuei trabalhando, levando minha vida, tal, até que, alguns meses depois, acabei conhecendo uma outra pessoa, que hoje é o meu esposo, né? Que a gente se conheceu, namorou, casei lá em Angola, né? Foi muito bonito porque casei na tradição africana, com toda a tradição africana, eu sendo brasileira e ele africano, foi muito legal. E moramos em Angola, eu morei lá até 2 anos atrás, né? Então, eu fiz a minha vida lá em Angola, tive minha família, minha filha nasceu lá, hoje está com 14 anos, e levei minha vida normalmente. Todos os anos vinha para o Brasil, visitar meus pais, minha família, né? Todos os anos mesmo, não deixava de vir 1 ano. E quando eu vinha para o Brasil, de férias, eu fazia... Como a saúde em Angola é muito precária, né? Em África, a saúde é muito precária, então eu todos os anos fazia um check-up no Brasil. Fazia os meus exames, passava na minha médica, fazia o meu exame ginecológico, fazia o Papa Nicolau, né? Ia na ginecologista e tal. E era prática minha fazer isso. Tive a minha filha com 34 anos, engravidei. Com 35 tive minha filha. E com 36 para 37 anos, 36 anos, na verdade, eu vim ao Brasil de férias, fazer o meu check-up, normalmente como fazia, na minha ginecologista, e quando eu fiz a mamografia, deu uma alteração. Aí ela falou, ó, vamos repetir a mamografia, porque deu aqui uma alteração, um nódulozinho, mas às vezes pode ser uma sujeirinha na máquina, pode ser alguma coisa ali da máquina, a gente vai repetir para ver. Refizemos a mamografia. Apareceu novamente o nódulo. Ela falou, então, realmente tem alguma coisa aqui. Vamos fazer um ultrassom. Dizia que tinha um nódulo pequenininho. Vamos fazer um ultrassom das mamas.
Tá bom. Fiz ultrassom. Ok. Quando fizemos o ultrassom, o resultado que veio, disse que tinha um nódulo de mais ou menos 1,5 cm na mama direita. Mas a minha ginecologista disse, olha, eu não gostei muito da cara desse nódulo, não. Ele tá assim, com um formato meio irregular, ele tá meio parecido com um câncer de mama em fase inicial. Vamos pedir uma biópsia. Fiz a biópsia com receio, né, com medo, como qualquer mulher, mas fui lá, fiz a biópsia e o resultado da biópsia eu só iria receber quando estivesse em Angola, porque quando eu fiz a biópsia, o resultado levava 15 dias para ficar pronto. E eu estava com a viagem marcada para antes disso, para voltar para casa. Então, ela disse, olha, você vá, o resultado sai pela internet, você pode pegar o resultado e leva para um médico aí da sua confiança para ver. Foi o que eu fiz. Imprimi o resultado, levei para um médico amigo meu brasileiro, lá em Angola, para ele ver. E ele disse assim, olha, eu tenho 2 notícias para te dar. Uma ruim e uma boa. Qual é que você quer? Eu falei, não faz essa brincadeira comigo, não. Eu não gosto dessa brincadeira de ruim e de bom, não. Aí ele falou, tá, mas é verdade. Eu falei, me dá a notícia ruim primeiro, então, né? Depois a gente vê se tem boa. Aí ele falou, a sua ginecologista tá certa. Você tem um câncer de mama em fase inicial. Porém, essa é a notícia ruim. A boa é que, por ser em fase inicial, você tem de 95% a 98% de chance de ficar curada. Eu falei, você tá falando sério? Aí ele falou, tô. Eu não brincaria com uma coisa dessa. E aí, quando a gente recebe diagnóstico de um câncer de mama, principalmente quando a gente é jovem, né, com 36 anos, é como se abrisse um buraco assim no chão e a gente ficasse caindo em queda livre. Não conseguisse achar mais o chão. A impressão que eu tinha é que eu estava caindo num buraco e não conseguia pensar em nada, nada. Comecei a chorar, não sei por quanto tempo fiquei chorando. Ele veio e me abraçou, porque era um amigo, um grande amigo. Ele falou, você tem todo o direito de chorar, chore, mas eu sei que você é uma pessoa forte e o que eu disse é verdade, você tem toda a chance de ser curada. Vamos buscar esse tratamento. Mas esse tratamento não vai poder ser aqui em Angola, porque você sabe que aqui não tem condições. Se você ficar aqui, é bem possível que você morra, porque não todas as mulheres que têm câncer de mama aqui, grande parte não tem acesso ao tratamento e acabam por morrer. Você tem acesso ao tratamento no Brasil, você tem SUS, o SUS dá todo o tratamento necessário. Então, você tem um mês. Você tem um mês para organizar a sua vida. Eu sei que você tem uma filha pequena de 1 ano e meio. Organize a sua vida e vá para o Brasil fazer esse tratamento. Aí eu falei para ele assim, Carmo, quanto tempo você acha que esse tratamento vai levar? Para eu saber quanto tempo eu vou ter que ficar no Brasil para eu organizar a minha vida. Aí ele falou, olha, de 3 a 6 meses. Eu não posso dizer isso agora. Só depois de fazer a cirurgia é que você vai saber. Mas de 3 a 6 meses. Eu disse, meu Deus, eu trabalho, eu tenho uma vida, uma casa, eu tenho uma filha pequena, como é que vai ser isso? Eu disse, bom, fui para casa. Fui para casa, meu marido estava trabalhando, ele viaja, ele trabalha numa plataforma de petróleo em Angola, estava embarcado, estava no mar, eu sozinha com minha filha, e naquela noite, eu chorei a noite toda sentada na cama. Olhava para minha filha no berço e chorava.
Olhava para ela e pensava, Senhor, por que isso aconteceu comigo? Aquelas perguntas que vêm na cabeça de toda pessoa quando descobre um câncer, né? Por que comigo? Eu sou tão jovem. Tanta gente ruim nesse mundo. Por que vai acontecer comigo? Eu tenho uma filha pequena para criar, meu Deus, como é que vai ser? Eu não posso faltar para essa menina. Ela depende de mim. Ela só tem eu. Como é que vai ser? E eu olhava para ela e chorava, chorava, chorava pensando na hipótese de eu faltar para essa menina, né? De eu não estar mais ali, não ver ela crescer, de não educar ela, o que seria da vida da minha filha? E aí, foi uma noite de choro. E aí, quando eu olhei no relógio, isso era 5 e pouco da manhã, eu fiz assim, Deus, eu não tenho mais lágrima, não. Minhas lágrimas já secaram. Eu não tenho mais lágrima para chorar. Mas eu só tenho duas escolhas. Ou eu escolho me vitimizar, ficar com pena de mim mesma, me abandonar, me entregar e não lutar pela vida, ou eu vou pelo outro caminho, que é parar de chorar, pensar o que eu tenho que fazer, agir e lutar pela minha cura. Eu, como sempre fui uma pessoa muito positiva, nunca quis escolher o primeiro caminho. Sempre escolhi lutar pela vida, sempre fui uma pessoa muito alegre, muito brincalhona. E eu disse, eu vou lutar pela minha cura. Olhei para minha filha, eu disse, filha, ela dormindo. Eu disse, filha, a mãe não vai chorar mais. A mãe vai lutar. A mãe vai lutar pela vida e vai ver você crescer. Eu ainda quero ver você crescer, virar moça, e quero ver você casar e você me dar netos. E fiz esse acordo com minha filha de 1 ano e meio. E a partir disso, prometi para mim mesma que não ia mais chorar, que ia encarar tudo que eu tivesse que encarar e lutar pela minha vida. E assim fiz. Assim fiz. Organizei tudo em 1 mês, conforme meu médico falou. Vim para o Brasil. Cheguei aqui, meu médico pediu toda a bateria de exames para fazer a cirurgia. Fizemos uma cirurgia chamada quadrantectomia, que é a retirada parcial de parte da mama interna. Foi retirada a parte interna da mama, não foi necessário retirar a mama toda, porque não era um nódulo grande, né? Então, tirei uma parte da mama. Nessa mesma cirurgia, como meus seios eram grandes, eu ia ficar com seios totalmente desproporcionais. Então, a gente optou por diminuir o tamanho do outro. Então, foram 2 cirurgias em uma. Ele tirou o nódulo, tirou o câncer e reduziu a outra mama para ficar as duas mais ou menos parecidas, né? E eu me senti um pouco melhor, né? Não me senti tão mal. Fizemos isso. Ele mandou o resultado do tumor para um outro exame para saber qual era exatamente o tipo do câncer, porque existem cânceres mais agressivos e outros menos agressivos. O resultado que veio do meu nódulo é que era o tipo mais comum de câncer em mulheres no Brasil. Não era o mais agressivo, era aquele que permitia um 95 a 98% de chance de cura. Uma boa notícia, não é? Já fiquei mais feliz. Então, a opção do tratamento foi 4 ciclos de quimioterapia e 30 radioterapias. Certo? Quando ele me disse isso, a primeira pergunta que eu fiz foi a pergunta que a maioria das mulheres faz. A minha quimioterapia é aquela que vai cair o cabelo? Porque é a primeira coisa que a gente pensa quando fala em quimioterapia, né? Eu vou ficar careca? Vai cair meu cabelo? E ele disse, vai. O seu tipo de quimioterapia é aquele que cai o cabelo. Existem outros tipos de quimioterapia que não caem, mas não é para o seu tipo de tumor. Vai cair
mas é necessário. Eu falei, tá bom. Ok, mais um choque, né? A gente se imaginar sem cabelo, careca, sem pelos, sem sobrancelha. O cabelo, para nós mulheres, é algo muito importante, né? Porque o cabelo, ele nos traz uma questão de feminilidade, ele é importante no nosso visual, ele traz essa questão da autoestima, ele traz essa questão da sedução até, porque a mulher, essa coisa de mexer no cabelo e tal, é toda uma questão que relata lá ao nosso tempo de sedução, né? A gente se sente mais sedutora, mais atraente. Imaginar você careca sem cabelo é uma coisa muito estranha, é muito dolorido. Aí eu pensei, meu Deus, eu não quero ver meu cabelo cair. E o meu cabelo, gente, ele é comprido aqui, vocês estão vendo, né? Olha, bem comprido, ó. E eu tava com o cabelo maior do que isso. O meu cabelo na época estava na cintura. Era um cabelo lindo, lindo, muito bonito, grosso, cheio, cabelo na cintura. Eu disse, Senhor, vou perder esse cabelo todo. Aí o que eu decidi? Eu decidi que eu não queria ver meu cabelo cair. Não quero ver esse cabelo cair. Não quero ter a sensação de passar a mão e olhar para minha mão e ver cabelo. Eu acho que é muito dolorido essa questão de a gente sentir o cabelo caindo a pouco. Eu decidi raspar o cabelo. Aí eu fui na minha cabeleireira, cheguei lá, falei com ela, eu disse, olha, isso 3 dias antes de fazer o primeiro ciclo de quimioterapia. 3 dias antes de começar. Eu falei, olha, eu quero raspar meu cabelo. Eu não quero ver meu cabelo cair na quimioterapia. Aí ela falou, você tem certeza que você quer raspar? Eu disse, raspa na zero. Tem certeza? Tem. Raspa na maquininha, zero. Raspa e depois você pega esse cabelão todo e faz uma peruca com o meu próprio cabelo. Aí ela falou, meu Deus, menina, você é muito corajosa. Falei, sou muito corajosa. Raspa, e foi o que ela fez. Raspou, depois mandou confeccionar uma peruca com o meu próprio cabelo, e eu usava a peruca feita com o meu cabelo. E quem não sabia que eu estava passando pelo câncer, não tinha ideia que eu estava careca, porque era o mesmo cabelo. A pessoa não notava que eu estava ali com uma peruca, sabe? E isso ajudou bastante na minha autoestima, no começo. Eu usava a peruca, né? E quando saía na rua, quando ia para quimioterapia. Mas tem graça que eu indo para quimioterapia, eu via a maior parte das mulheres de lencinho, né? Usando lencinho amarrado. A maior parte delas careca e usando lenço. E aí eu disse, gente, para que eu estou usando peruca? Me gerou uma reflexão, sabe? Me gerou uma reflexão e eu disse, eu tenho que aceitar essa minha nova realidade. Se todas elas aqui estão usando lencinho, eu venho de peruca, sei lá, pode até parecer que eu estou melhor do que elas. Começou a me gerar aqui umas discussões internas dentro da minha cabeça. Aí eu falei, eu vou me aceitar. Eu não vou mais usar peruca, vou usar lenço. Comprei um monte de lenço colorido. Tudo quanto é cor. Aí comecei a usar o lenço e a fazer várias amarrações diferentes de lenços, né? Porque lá na África, as africanas usam os turbantes, né? Que eu acho lindo. E a minha sogra me ensinou várias amarrações diferentes para fazer com aqueles lenços. E eu fazia turbantes. Um dia eu botava um nó aqui, outro dia fazia aqui embaixo, e fazia vários nós diferentes, e cada vez eu ia com lenço diferente. E eu abandonei a peruca. Ficava usando só lenço. Ia para a quimioterapia toda maquiada, de batom. Não tinha mais os pelos, né, da sobrancelha. Aí eu desenhava aqui com o lápis preto, né, desenhava a sobrancelha.
Ia toda perfumada, ia de batom, toda bonita. Chegando lá, encontrava várias mulheres lá, a maior parte eram mulheres, quando eu ia fazer químio. Era tipo, de 10, 8 eram mulheres. E eu chegava lá e via elas com semblante triste, pálidas, sem nenhuma maquiagem, sem nada, tristes. E aí eu começava a conversar com elas. Gente, mas por que vocês vêm com essa cara de sétimo dia para cá? Vocês estão vivas, vocês estão fazendo tratamento, a gente está buscando cura. Vamos acreditar nessa cura, vamos acreditar nessa quimioterapia. E eu ficava assim, empoderando essas mulheres, né? Incentivando, trazendo esperança, né? E aí tinha uma que sentava do meu lado, que ela era jovem também. Eu peguei e falei assim, olha, abri minha bolsa, e eu tinha sempre o batom na bolsa, né? Falei, olha, vem cá. Menina, você é tão bonita, tá aí com essa cara pálida. Vamos botar um batom nessa cara, vamos se alegrar, vamos se alegrar. Aí ela começou a rir, ela disse, ah, só você mesmo para me fazer rir, né? Falei, vamos botar um batom aqui, vamos botar uma cor. Aí peguei, passei um batom nela e aí mostrei ela no espelho, peguei um espelhinho que eu tinha na bolsa, mostrei assim, olha como você ficou bonita de batom. Já deu um outro visual, né? Já deu uma cor, já deu vida. Aí ela olhou assim, ela disse, não é, menina? Não é que eu tô bonita mesmo de batom? Aí eu vi uma outra senhorinha lá num canto, olhando eu passar batom nela, né? A senhorinha me olhando, assim, deu... eu acho que ela também tá querendo batom. Aí eu peguei e disse, olha, quando acabou, esperei acabar o meu soro, né, da químio, levantei e fui lá falar com ela, eu disse, a senhora quer passar um batonzinho também? Aí ela disse, pode. Será que não vai ficar parecendo muito, muito ridículo? Ela tinha 68 anos, eu acho. Mas assim, uma senhora, sabe, que não parecia ter 68 anos. Aí ela não vai parecer ridícula, eu, uma velha de 68 anos de batom. Eu disse, claro que não. Oxe, da onde? A senhora é uma... Primeiro, é uma mulher. Segundo, está viva. Da onde que uma mulher com 68 anos ou mais vai ficar ridícula porque está de batom? Da onde isso? Vamos já passar um batom aqui. Aí peguei, eu tinha o batom era clarinho, assim, não era vermelho nem nada, era um batom rosa, né? Passei um batom nela. Aí peguei até passei um pouquinho aqui, assim, que ela estava muito pálida. Peguei o batom, passei no dedo, fiz um blushzinho assim. E deixei ela ali mais bonita e mostrei para ela, disse, tá vendo? Quem é essa mulher que está aqui no espelho? Aí ela falou, sou eu. Então, essa mulher que está no espelho, com batom mais rosadinha, essa mulher é quem a senhora é. Não é aquela pessoa pálida, triste, cabisbaixa, que eu vi aqui há uns minutos atrás. Então, a senhora tem que trazer esse amor de dentro para fora. Traga isso de dentro para fora, porque daí fora tá bonito, é porque dentro também tá bonito. E aí ela disse, é verdade, minha filha, é verdade, muito obrigada, eu tô bonita. Eu disse, gente, aí eu já agito, né? Eu sou a do agito, né? Eliette me conhece, eu sou do agito. Eu disse, gente, quem mais aqui quer passar batom? E aí teve umas duas lá que levantaram a mão, eu passei batom em todo mundo. E eu disse, olha, hoje eu tô passando batom em vocês. Mas na semana, daqui a 21 dias, a gente se encontra de novo aqui, porque era de 21 em 21 dias, né? O ciclo. Eu falei, a gente se encontra aqui. Eu não vou passar mais batom em ninguém. Vocês venham com o batom de vocês de casa. Venham bonitas, venham arrumadas, todo mundo de batom. Aí pronto, fui embora. Quando voltei, com 21 dias depois, a maioria delas estava com batom. Aquilo foi uma coisa assim que mexeu muito comigo, eu fiquei muito emocionada. Porque, pense, como é fácil a gente ajudar alguém. Apenas algumas palavras são suficientes para mudar a realidade de alguém. E eu me emociono até hoje, assim, de lembrar e
e ver como às vezes é pouco, é muito pouco que a gente precisa fazer para ajudar as pessoas. E ali eu comecei a entender que eu disse, meu Deus, eu tenho uma missão de ajudar as pessoas. Eu tenho uma missão de ajudar as pessoas. Eu mudei a realidade de algumas pessoas aqui e eu estava estudando um pouco na internet sobre sexualidade, né? Ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso lá com elas, me ajudando e ajudando elas, eu estava buscando muita informação no Google sobre a sexualidade da mulher com câncer de mama. E aí, eu busquei tanta informação, que eu entendi que eu poderia ajudar a mim mesma com o que eu estava aprendendo, mas podia ajudar outras mulheres. Nisso que eu estava buscando informação, apareceu ali na pesquisa do Google uma pós-graduação em sexualidade. E eu já estava gostando tanto de estudar aquilo que eu disse, por que não estudar? Eu vou ter que ficar aqui 6 meses no Brasil mesmo? Eu vou estudar. Vou fazer uma pós-graduação em psicologia e sexualidade. E vou me tornar sexóloga. Porque eu entendi que eu podia ajudar muitas mulheres fazendo isso. E foi de uma forma muito simples que eu entendi isso, né? Com uma brincadeira que virou uma coisa maior. Então, eu comecei a estudar, fiz a minha pós-graduação de 1 ano e meio em psicologia e sexualidade humana. Eu me ajudei com tudo que eu aprendi. Funcionou muito bem para mim, mas eu pude ajudar outras mulheres. Eu comecei ajudando as que faziam quimioterapia. Depois, quando eu fui para a radioterapia, eu comecei ajudando as que faziam radioterapia também, conversando, instruindo aquilo que eu estava aprendendo no meu curso. Depois de 6 meses, eu terminei todo o processo de quimioterapia e radioterapia, voltei para Angola, tomei 5 anos de comprimido, que é a hormonioterapia, né? A gente toma 5 anos para o câncer não voltar. E passados os 5 anos, eu estava curada. E comecei a falar lá em Angola sobre sexualidade humana e sobre câncer de mama. E isso foi ganhando uma dimensão muito grande. As mulheres queriam cada vez ouvir mais, queriam aprender cada vez mais, tinham sede de conhecimento, queriam aprender como é que fazia o autoexame, e isso foi crescendo, 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 que eu ganhei uma dimensão grande em Angola. Ganhei espaço na mídia, as pessoas começaram a me chamar, as pessoas começaram a me chamar para a TV, me chamar para a rádio, começaram a pedir palestras, né? E eu disse, gente, mas isso está ganhando uma dimensão maior do que eu imaginava. E assim foi. A coisa foi fluindo naturalmente. Eu em Angola, estava sempre dando entrevista na TV, na rádio. Depois tive um programa de rádio durante 2 anos lá. Mas sempre o meu foco maior era mulheres e adolescentes. Eu falava com mulheres sobre sexualidade feminina e prevenção ao câncer de mama e conversava muito, criei um projeto para adolescentes para falar sobre sexualidade com eles também, para orientar para uma sexualidade saudável, positiva, né? E aí foi essa a minha vida em Angola. Só que depois de 8 anos do primeiro câncer de mama, eu tive uma recidiva, ou seja, ele voltou no mesmo seio, no mesmo lugar. Tive que voltar para o Brasil de novo e dessa vez o processo foi diferente. Eu tive que retirar a mama. Eu tive que fazer uma mastectomia, porque o meu médico disse assim, como voltou pela segunda vez, a gente não pode correr o risco de voltar uma terceira, né? E você passar por todo esse processo doloroso de novo. Então, a gente vai fazer uma mastectomia. Nós vamos tirar a glândula mamária e vamos colocar uma prótese no lugar. E foi assim que a gente fez. Fiz uma cirurgia, foi retirada a minha mama direita. Na mesma cirurgia, foi colocada uma prótese, porque era possível, no meu caso, foi possível. Há casos que as mulheres, dependendo do tipo de câncer,
há casos que as mulheres não podem colocar a prótese na mesma hora. Tem que ficar, no mínimo, 1 ano e meio sem. E depois, se ela quiser colocar, ela pode colocar. Inclusive, o SUS também oferece essa cirurgia de prótese, né? Ressaltando o seguinte, né? Importantíssimo falar isso, que todo o meu tratamento foi feito pelo SUS. Quimioterapia e radioterapia, só cirurgia que não, porque a minha cirurgia tinha que ser rápida e eu não poderia entrar para uma fila de espera. Mas, pós-cirurgia, quimioterapia pelo SUS, radioterapia pelo SUS, os hormônios da hormonioterapia também pelo SUS. E eu sempre digo para as pessoas, quem mora no Brasil e reclama do SUS, não sabe o que é lá fora. Eu morei fora do Brasil, eu conheço outros países, não só África, conheço Portugal, conheço França, conheço Espanha. Não existe em nenhum outro lugar fora do Brasil um órgão como o SUS, uma entidade como o SUS. O único lugar que existe SUS é no Brasil. Lá fora é tudo particular. E, gente, o tratamento que eu tive pelos profissionais do SUS, pelo hospital onde eu fiz, foi tratamento de particular. Eu não tenho nada do que reclamar. Desde a químio até a rádio, tudo foi o melhor. Era apoio psicológico, eles davam psicóloga para ajudar a gente para conversar. As atendentes eram queridas, eram afetuosas. Então, gente, quem reclama do SUS, eu digo assim, não reclame. Porque o SUS ainda salva muitas vidas. Ele salva vidas. Ele é público. Ele é nosso, ele é do Brasil. O que a gente tem que fazer é lutar para melhorar cada vez mais o que nós já temos. Mas ele salva a vida de muitas mulheres, porque eu não tinha plano de saúde na época. Eu vim para cá e precisei do SUS. Né? E ele me ajudou muito a ficar curada. Então, eu sempre falo para as pessoas que falam mal do SUS, não falem mal do SUS. Sabe por quê? Porque o Brasil é o único lugar que tem SUS. E ele salva a vida de muita gente. Vamos lutar para melhorar esse SUS, para ele poder salvar mais gente ainda, para ele poder ajudar mais gente ainda. Pessoas que não têm condição de ter um plano de saúde, que são milhares de brasileiros. Então, eu sempre reforço para as pessoas que o SUS é bom, que o SUS é importante, e a gente precisa dele. E vamos valorizar o SUS. Fechando parênteses aqui do SUS, né? Aí eu fiz a mastectomia, e como fiz a retirada da mama, não precisei fazer nem quimioterapia, nem radioterapia dessa vez. Foi só a cirurgia e o remédio, né? 5 anos de remédio, que acabou esse ano agora. Acabei o último ano agora de medicação de 5 anos e estou curada novamente. Então, gente, por que é que eu falo toda essa minha história? Por que é que eu faço questão de falar? Porque por 2 vezes eu fui curada do câncer de mama. Eu já sou abençoada, né? Fui abençoada a primeira vez, fui abençoada a segunda, então eu sou uma pessoa muito abençoada. E eu sempre digo para as pessoas que eu tenho 3 palavrinhas que são o norte da minha vida, né? Que é foco, fé e força. Quando a gente tem um problema, qualquer ele que seja, a gente tem que ter foco. Foco no quê? No problema? Não, na solução do problema. A gente tem um grande problema. Quando nós temos qualquer situação, um problema para resolver, a gente tem sempre a tendência de focar no problema. Mas está errado. Nós temos que focar na solução para o problema. O problema existe, ok, mas quais são as minhas opções de solução para esse problema? Isso chama-se foco. Aonde eu quero chegar? Qual é o resultado que eu quero obter? Então, eu tinha um problema. Por 2 vezes eu tive um problema. Mas o meu foco foi na solução do problema, que foi a minha cura. E eu fiz tudo para chegar nessa cura. E eu alcancei,
porque eu tive foco. A segunda palavra é força. Nós, todos nós, temos uma força que nós não conhecemos. A gente tem uma força, eu sempre digo que a gente tem uma reserva guardada lá dentro. A gente, até as pessoas dizem, eu sou forte, já passei por muita coisa na vida, eu sou uma mulher forte, eu sou um homem forte. Mas a gente só conhece a verdadeira força quando a gente tem uma tribulação muito grande na vida, como um câncer. Ou como a perda de um filho, ou quando temos a perda de um pai, de uma mãe. Quando temos algo muito, muito, muito forte. Ali é que nós descobrimos aquela força reserva, que está guardada lá dentro. Aí ela vem, ela se mostra. Então, eu sempre digo para as pessoas, nós somos mais fortes do que nós possamos imaginar. Se você imagina que você é forte, duplique isso, triplique isso. Numa tribulação, você vai descobrir essa força que está lá de reserva. E a fé. A fé é fundamental para tudo na vida e para a cura. Para minha cura, minha fé foi fundamental. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Sempre fui cristã, sempre acreditei em Deus, em Cristo, em Maria, em Mãe Maria. E eu sempre orava muito. Sempre oro muito, né? Acredito que nada é impossível para Deus. Acredito que a fé salva, que a fé cura. Acredito que a fé move montanhas, né? Então, eram as 3 palavras que me regiam naqueles momentos de dificuldade. Fé, foco e força. E consegui me curar desses 2 cânceres. Hoje estou curada. A minha filha está com 14 anos, participo da vida da minha filha, é minha maior companheira, o pai dela continua nesse vai e vem de trabalho, somos só nós duas. Não pude ter mais filhos por conta do câncer, gostaria de ter tido mais um, mas não pude. Mas Deus sabe de todas as coisas, hoje somos muito companheiras. Estou aqui, passei por outros perrengues de saúde graves também depois disso, mas sempre foco, fé e força. Foco, fé e força. E vou, levanto e continuo e venço. E levanto e continuo e venço. E estou aqui para contar para vocês essa história de superação. Hoje estou com 49 anos. Me sinto uma centenária de 150 anos, porque tenho um corpo de 49 anos, mas tudo que eu passei na minha vida é história para uma mulher de 150 anos. É muita história de superação, é muita história que eu tenho para contar. Então, eu sou como é que é? Não sei. É uma pessoa com um espírito de 150 anos, de tanta coisa que passou nessa vida e tanta coisa que tem para falar e para ensinar e para contar para as pessoas, né? De tantos perrengues aí que eu passei. E contei essa história toda para vocês me conhecerem um pouco e saberem, né, que essas 3 palavras podem mudar a vida de qualquer pessoa, que sim, nós somos muito fortes, e falar de prevenção. Porque o que me salvou, gente? Foram as 2 vezes que eu fiz a mamografia e que ali apareceu os nódulos. Se eu não tivesse feito a mamografia na primeira vez, eu possivelmente poderia ter morrido com câncer de mama lá na África, porque eu não saberia que eu estava com câncer. Então, a mamografia na primeira vez me permitiu ter um diagnóstico precoce, fazer o tratamento e me curar. Todos os anos eu continuava fazendo o check-up anual. E daí o segundo foi descoberto no check-up anual. De novo, bem pequenininho. Por quê? Era um espaçozinho de um ano para outro para fazer o exame. E ali eu conseguia detectar essa alteração no exame, que foi onde apareceu o segundo câncer. Então, vejam como a prevenção, vejam como um exame feito uma vez por ano pode salvar a vida da gente. E eu estou aqui para falar isso para vocês, né, que estão aqui me ouvindo. Vocês certamente têm filhas,
tem netas, talvez, ou vão ter, né? Tem irmãs, alguns podem ter mãe viva. Gente, falem para todas essas mulheres fazerem uma vez por ano a sua prevenção. Procurar um postinho de saúde, procurar uma unidade, se é particular, se é pública, se é SUS, se não é, não importa. Mas procurarem uma vez por ano a ginecologista e fazer 2 exames importantes. A mamografia e o preventivo, que também é para prevenir o câncer de colo de útero. São os 2 que nós mulheres temos que fazer. E quando a gente vai fazer essa consulta uma vez por ano com a ginecologista, ela pede esses 2 exames. Então, é um dia do ano que a gente tem que parar e olhar para nós e dizer assim, eu vou cuidar de mim. Porque a gente vive uma vida tão atribulada, é tanto corre-corre, é tanta coisa, é casa, é marido, é filho, é neto, é trabalho, é tanta coisa que a gente vai se enrolando na nossa vida que a gente esquece de olhar para nós, a gente esquece de se prevenir, de uma vez por ano ir lá fazer um exame. Tem muita mulher que diz assim, eu não tenho, não tive tempo, eu esqueci. Aí eu viro para ela e diz assim, você esqueceu de você? Você se esqueceu? É isso? A gente não pode se esquecer, porque quem é o maior amor da nossa vida? Eu faço muito essa pergunta para as minhas clientes, quando elas vêm no consultório tratar de sexologia, de alguma questão da sexualidade, eu pergunto para ela, quem é o grande amor da tua vida? E aí umas respondem assim, é minha filha, é meu filho, é minha mãe, é meu pai, é meu marido. Eu falei, você está onde nessa história, mulher? Não, o grande amor da sua vida é você. Depois vem os outros. Mas o grande amor da sua vida é você. Você tem que se cuidar, você tem que se amar. Depois você ama sua filha, sua mãe, seu pai. Aí vem toda a galera lá atrás. Mas você está em primeiro lugar. Um dia por ano não é justificativa, gente, para não ir fazer o exame. Olha como é importante, me salvou 2 vezes. Senão eu não estava aqui contando essa história para vocês. Senão eu não estava viva aqui contando a história para um bando de gente, fazendo palestra, né? Eu não estava mais aqui. Então, vejam como é importante fazer a prevenção. Vejam como é importante a gente... o Outubro Rosa. As pessoas às vezes falam assim, ai, Cissa, mas, poxa, Outubro Rosa é uma vez por ano. A gente tem que falar de câncer de mama toda hora, todos os meses. A gente tem que falar sempre, concordo. A gente tem que falar sempre, mas a gente não fala. E o Outubro Rosa é válido por quê? Porque para aquelas esquecidas de plantão, quando chega outubro, ela lembra. Ai, meu Deus, tá tudo rosa. Eu entro numa loja, tá tudo rosa. Tá cheio de gente com lacinho aqui. A televisão tá falando e não sei o quê. Opa, chegou o mês de outubro. O Outubro Rosa, ele serve para quê? Para te dizer assim, mulher, opa, chegou outubro de novo e eu ainda não fiz a minha mamografia. Eu ainda não agendei. Eu tenho que ir lá agendar. Ou então, para aquela que já agendou, que já fez, chega o Outubro Rosa, ela diz assim, eu já fui lá fazer, já estou em dia com o meu exame. Filha, você já fez o teu? Ô mãe, vamos fazer o teu? Ô minha neta, você já está aí com 20 e pouco, 30 anos, 30... Porque assim, eu falo 30 anos por quê, gente? Porque eu tive o câncer de mama cedo. E o SUS, né, ele preconiza que hoje, qual é a regra do SUS? Mulheres acima de 40, 50 anos fazerem a mamografia. Mas, gente, o SUS está defasado nessa informação. Qual é a nossa realidade hoje? A partir de 30 anos, eu já aconselho as mulheres a fazer exame. Por quê? Porque tem mulheres que estão tendo o primeiro filho, hoje é muito comum ter o primeiro filho depois dos 30. Elas querem trabalhar, querem fazer faculdade, querem estudar, querem ter casa própria, depois é que vão ter filho. Hoje é muito comum as mulheres querer ter o primeiro filho tarde, depois dos 30, depois dos 35, assim como eu, né? Foi uma opção minha. Eu quis ter filho tarde porque eu quis fazer minha vida primeiro. E hoje é muito comum
as mulheres quererem fazer a vida primeiro para depois ter filho. Mas um dos fatores de risco que elas não sabem também é que um dos fatores de risco para o câncer de mama é ter o primeiro filho após os 35 anos. O primeiro. O segundo, o terceiro não tem problema. Mas ter o primeiro filho depois dos 30, 35 é um fator de risco. Aí, quais são os outros fatores de risco? Agregado a isso, obesidade, estar fora do peso, não ter uma alimentação saudável, não praticar nenhum tipo de atividade física, ser fumante, beber muito álcool. Junta tudo isso e aí são fatores de risco graves para a mulher ter um câncer de mama. Mas eu não sabia. Eu fiquei sabendo pelo meu médico que ter o primeiro filho depois dos 35 anos era um fator de risco. E eu estava dentro de todos eles. Eu estava obesa, eu tive a minha filha depois dos 35, eu não fumava, não bebia, ok, né? Mas tive a minha primeira menstruação muito cedo, também é um fator de risco, e eu não sabia. Então, eu estava dentro de 5, 4 eu estava dentro. Eu só não fumava e não bebia. O resto tudo eu estava dentro. A alimentação saudável não tinha, a atividade física eu não fazia. E aí, eu me peguei entendendo que eu estava dentro desse rol dessa lista aí de pré-requisitos para ter câncer de mama, né? Então, as mulheres hoje, elas estão querendo ter filho mais tarde. Então, é bom começar a fazer, não que isso seja empecilho, não é? Ela pode optar por ter um filho mais tarde, mas seria bom ela começar a fazer uma mamografia a partir dos 30, 35 anos, como eu fiz. Para mim, salvou minha vida. Né? Então, o 40, 50 anos ficou lá atrás. Hoje, é grande o número de mulheres com câncer de mama entre 20 e 30 anos. Para vocês terem uma ideia, é muito grande. Eu já vi caso de uma menina com 19 anos. Uma menina com 19 anos, com câncer de mama, e a genética não é o fator principal. A genética é 5% só, gente. 5 a 8%. O resto é qualidade de vida. Ou a falta de qualidade de vida, né? Então, só para vocês entenderem que é muito importante a gente cuidar da nossa vida, da nossa saúde, a gente praticar uma atividade física, a gente fazer um exame uma vez por ano, tá? Não custa nada. É uma prevenção. E prevenir salva. Prevenir salva. Salvou milhares de mulheres e vai continuar salvando milhares de mulheres. Só um minutinho que a minha cachorra começou a fazer escândalo aqui porque a minha filha está chegando da escola. Vocês escutaram ela latindo? A minha filha chega da escola e ela escuta a minha filha chegando da escola e fica fazendo escândalo aqui. Mas já vou pedir para minha filha tirar ela daqui, ela fica quietinha. Então, assim, eu falo para todas as pessoas para fazerem a prevenção. Vou pedir para ela tirar a cachorrinha daqui, peraí. Filha? Não, oi, mãe. Oi, filha. Minha filha tomou um banho de chuva. Tu não colocou pra isso? Tá bom, filha, deixa a mãe terminar aqui, amor. Então, olha só como a prevenção é importante, né? Então, gente, não tem desculpa. Não tem desculpa para não ir lá fazer um examezinho uma vez por ano. Vocês acham que tem desculpa? Não tem. É um diazinho por ano só que pode salvar a tua vida, deixar você muitos e muitos anos com os teus entes queridos, com a tua filha, com a tua mãe, com a tua irmã, nos deixar viver mais tempo. Então, não tem motivo, gente, para dar desculpa. E é um exame simples, não dói, porque mamografia vai doer, vai apertar meu peito. É uma dorzinha rápida, é uma coisa ali de 1 minutinho, ela dá uma amassadinha ali e já solta. É uma coisa tranquila, não é uma dor horrorosa. Dor horrorosa é você ter quimioterapia, é você fazer radioterapia, é você perder cabelo, é você ficar enjoado, é você vomitar. Isso é uma dor ruim.
é passar pelo tratamento, mas não é 1 minutinho de apertar um ladinho, apertar outro ladinho na mama, que vai fazer diferença na dor da tua vida. Não é isso, né? Então, é muito importante a gente conscientizar todas as mulheres que a gente conhece, não só vocês aqui, mas as mulheres da família de vocês, e não só mulheres, tá? É muito bom que tenha homens aqui, muito bom que tenhamos homens aqui, porque em menor número, mas homens também são acometidos de câncer de mama, sabiam? Em menor número, mas os homens também. Eu conheci um caso de um homem que ele teve câncer nos 2 lados. Ele teve câncer nas 2 mamas e ele teve que fazer a cirurgia dos 2 lados. Um caso raríssimo. Eu soube, foi um caso raríssimo, eu soube pelo meu médico, mas em menor número, mas acontece também. Então, o que nós temos que fazer? Tanto homens quanto mulheres. Um autoexame. Quando a gente vai tomar banho, a gente aproveita e faz o autoexame. Cissa, de quanto em quanto tempo eu faço esse autoexame? Tem que ser todo dia? Não, não precisa. Você pode fazer esse autoexame 1 vez por semana, 1 vez a cada 10 dias, né? A cada 10 dias já está ótimo. Se você fizer o autoexame 1 vez a cada 10 dias, durante o seu banho, você pode fazer isso, que é bem mais fácil porque você está tomando banho. Eu vou mostrar para vocês como é que faz aqui, né? É uma coisa bem tranquila. A gente fazendo isso também, se tiver um nódulo, a gente detecta esse nódulo, já vai buscar ajuda. Vai buscar já a consulta com a médica e vai procurar ver o que está acontecendo. Pode ser um nódulo benigno? Se for um nódulo benigno, ótimo. Mas se não for, você está tendo a possibilidade de fazer o tratamento. Então, o autoexame também é muito importante. As 2 coisas juntas. O autoexame sozinho, ele não faz nada. Você fazer só o autoexame e não procurar ajuda, não adianta nada. É o autoexame e a mamografia. Os 2 juntos é que salvam a gente, né? E como é que a gente faz autoexame? Tanto os homens quanto as mulheres. Muito simples. Levantamos um braço, quando a gente está tomando banho, aí você pega o sabonete, passa o sabonete na mão, né? E aquele sabonete vai ajudar a deslizar. Fica mais fácil sentir se tem algum caroço. A gente começa pela axila, ó. A gente vai fazendo com os dedos assim, sabe, dedilhando, como se estivesse tocando um violão. A gente vai passando aqui na axila, dedilhando com o sabonete, que fica bem lisinho, para sentir se tem algum nódulo primeiro na axila. Porque quando a gente tem um câncer de mama, nós temos linfonódulos aqui embaixo, que são, que eles ficam inflamados. Sabe as ínguas, no popular, que a gente chama de íngua? É isso. Quando a gente tem um câncer de mama, muitas vezes, o primeiro sinal são ínguas que aparecem na axila. Ficam doloridas, fica aquele nódulozinho, aquela íngua, tal. É um sinal de alerta. Aquele linfonódulo ali está dizendo que tem alguma inflamação dentro do teu corpo. Pode ser da mama ou pode não ser, mas alguma coisa de errado tem. Então, a gente faz esse movimento, né? Aqui assim, vai apertando para ver se tem alguma coisa. E depois, eu vou baixar um pouquinho aqui. Depois a gente desce e faz na mama, como no movimento como se fosse da mulher, como se fosse um caracol, né? O caracol ele faz esse desenho assim, a casinha dele vem grande e termina pequenininha. A gente começa também fazendo essa palpação aqui na mama, dedilhando até chegar no centro, que é onde tem a auréola e o bico do seio. Não podemos esquecer essa região, porque alguns cânceres estão localizados aqui, na auréola e no bico do seio. As pessoas se enganam, às vezes acham que é aqui do lado, que é aqui em cima. Não, alguns estão mesmo ali na auréola e no bico do seio. Então, faz esse toque de um lado e levanta o braço e faz do outro lado a mesma coisa. Começa pela axila, depois desce. E os homens, a mesma coisa, vão apalpando aquela região ali ao redor de onde tem a auréola do peito. E se sentirem algum nódulo, algum caroço,
busquem um médico para fazer um exame e dizer, olha, eu estava no banho, fazendo um autoexame, a Cissa disse que eu tinha que fazer o autoexame a cada 10 dias, eu fui lá fazer o autoexame, tal, e achei um nódulozinho aqui, meio estranho, vim aqui ver. Às vezes não é nada, mas às vezes pode ser, né? Então, é muito importante a gente fazer o autoexame como a primeira prevenção e depois partir para outros exames, como a mamografia e o ultrassom da mama. Então, minha gente, é isso. Eu contei um pouco da minha história. Eu peço muito que vocês façam a prevenção uma vez por ano, que conversem com as pessoas da sua família, homens, mulheres, netas, filhas, irmãs, mães, né? Porque ninguém está escape de ter um câncer de mama. Ninguém. Qualquer pessoa pode ter, né? Que cuidem, se cuidem, tenham uma alimentação, façam uma alimentação saudável, evitem muitas coisas processadas, evitem muito açúcar, o açúcar branco, principalmente, né? Já tem estudos que comprovam que ele é cancerígeno. As carnes vermelhas, optar por mais carne branca, né? Fazer alguma atividade física, qualquer uma que seja, dançar, caminhar, fazer hidroginástica, o que vocês gostarem, escolham uma atividade que vocês gostem, mas boa alimentação, atividade física e também cuidar dos sentimentos, né? Cuidar dos nossos sentimentos, o que nós andamos sentindo aqui dentro. Porque as nossas emoções, o que nós sentimos, também contribuem para isso. Muitas mulheres, depois de terem tido uma perda muito grande na vida, perderem um marido, perderem uma mãe, um pai, um filho, em seguida aparecem com câncer de mama. E isso não é acaso. Por quê? Porque essas perdas muito grandes que nós temos na vida, mulheres também que são traídas pelos maridos, é muito comum. Mulheres que sofrem traição no casamento, depois de uns anos aparecem com câncer de mama. Porque isso gera sentimentos de tristeza, raiva, rancor, depressão. E esses sentimentos ruins cultivados, sentimentos e ressentimentos cultivados por muito tempo dentro da gente, eles somatizam e viram doenças. Não só o câncer de mama. Pode aparecer um câncer no intestino, pode aparecer um câncer no fígado, no pulmão, porque o câncer ele está muito ligado às emoções que a gente sente. Então, nós temos que nos policiar. O que nós andamos pensando? Como é que são os nossos pensamentos? Meus pensamentos estão mais positivos ou mais negativos? O pensamento gera uma emoção. O que eu ando sentindo? Eu ando sentindo mais amor ou mais ódio? Eu estou com raiva de alguém? Eu estou com rancor de alguém? Eu tenho rancor de alguém? Eu carrego um rancor no meu coração há anos e anos e anos e anos? Cuidado, você é uma grande opção para ter um câncer de mama. Pessoas muito rancorosas, pessoas que têm rancor de alguém guardado no coração por muitos anos seguidos, podem ver essa pessoa acaba desenvolvendo um câncer. Então, temos que cuidar não só do nosso físico, mas também do nosso emocional. Temos que cuidar das emoções, temos que tentar ter bons sentimentos. O amor cura. Assim como o ódio mata, traz doenças, o ódio, o rancor, a raiva, o amor cura. Quando a gente começa a sentir amor, trazer amor para o nosso coração, perdoar cura. Quando a gente traz o amor e o perdão para o nosso coração, vocês podem ter certeza que vocês estão afastando doenças de vocês. Então, a gente tem que cuidar de nós como um todo. Temos que nos cuidar da nossa parte física, da nossa parte psicológica e da nossa parte emocional e espiritual também. Nós somos um combo, né? Nós somos físico, mental, emocional e espiritual. E temos que cuidar um pouquinho de cada área dessa.
Não é só cuidar do corpo e não cuidar da mente. Não é só cuidar da mente e não cuidar das emoções. Então, é todo um conjunto. Então, é isso, gente, que eu queria poder passar para vocês, né? Eu espero ter contribuído aí para entenderem um pouquinho mais sobre o câncer de mama, sobre o tratamento, sobre prevenção, sobre o que causa. E agora eu quero deixar aberto aí para perguntas, para vocês poderem perguntar. Eu sei que eu já passei bastante do horário, mas é que a gente deixou ali uns 15 minutos iniciais para o pessoal ir chegando, né? E como eu só tenho consulta agora às 18 horas, então eu estou tranquila. Se quiserem fazer pergunta, eu estou aqui com vocês. Pode abrir o microfone aí e perguntar, Dionísio. Ô, mãe, eu posso ficar editando enquanto faz live? Parece que a Liette queria uma perguntar. A pergunta Liette para levantou fazer. a mão. Ah, João Oswaldo, desculpa, porque eu levantei a mão várias vezes. Pode. João Oswaldo? Não, só dizendo que você tinha levantado uma mão. É isso, eu tinha... Cissa, é o seguinte, Oi. Como você falou, essa questão da autoestima da mulher, não é? Uhum. Então, como é que fica, como é que você ficou com a perda do seio? O seio é algo muito... É a sedução, símbolo da sedução. Acho que o seio mais que os cabelos. É o símbolo da sedução, tá? Quando a mulher perde o seio, como é que fica o casamento? O que é que o parceiro, né? Se você não tiver um bom parceiro que compreenda, como é que é isso? Cissa, você pode falar um pouquinho sobre isso? É difícil, viu? É difícil, realmente é uma fase muito difícil, mas é todo um trabalho. É todo um trabalho que a gente tem que fazer de dentro para fora, viu, Eliette? Porque, assim, não existe fórmula mágica, não existe pílula que você toma e resolve isso. Espera aí só um minutinho. Tirei a cachorra para ela não fazer bagunça aqui. Então, isso tem que vir de dentro para fora. É todo um trabalho que, assim, tem que ter um apoio psicológico junto, não tem como. A gente precisa, tá? Algumas mais, outras menos. Eu, por exemplo, não precisei, porque eu consegui sozinha ultrapassar essas questões. Mas tem mulheres que precisam e precisam muito. Então, o apoio psicológico, ele é fundamental nessa parte de quando a mulher tira a mama. Obviamente, ela vai se sentir, toda mulher vai se sentir menos mulher, porque a gente tá sendo arrancada, literalmente, uma parte importante do nosso corpo, da nossa feminilidade, né? A gente se sente menos mulher no começo, a gente se sente... Aí vem questões do tipo, será que o meu marido ainda vai querer continuar comigo? Será que ele vai me trocar por outra? Será que ele vai querer tocar o meu corpo? Será que ele vai querer olhar para o meu corpo mutilado? São N questões que vêm na nossa cabeça. E isso é muito comum, muito normal acontecer. E o relacionamento no começo realmente fica abalado. Fica bem abalado porque nós não nos aceitamos. A autoaceitação ela é necessária para que aconteça a aceitação do outro. Como é que o meu marido vai olhar para mim e me desejar se eu fico me inferiorizando o tempo todo, me depreciando o tempo todo? É difícil. Ele pode até ser bonzinho, ele pode ser até companheiro e dizer assim, não, amor, mas está tudo certo, eu entendo o que você passou, tal, mas você própria diz, não, mas você não vai querer mais olhar para mim, você não vai mais gostar de mim, você vai arranjar outra, você vai me trair. Então, é um trabalho de dentro para fora. A gente precisa trabalhar com ajuda psicológica, de uma psicóloga, mas a gente precisa trabalhar muito a autoaceitação, aceitar esse novo corpo, entender que esse novo corpo, ele é o resultado e tem as cicatrizes da tua vida. São cicatrizes que a gente vai levar para o resto da vida de alguma coisa que aconteceu, nós não escolhemos isso. Não foi uma escolha nossa. Porque se fosse para escolher, a gente nunca escolheria passar por isso. Como não é uma escolha nossa, nós temos que aprender a lidar com aquilo que não é uma escolha nossa. Bom,
O meu corpo está modificado. Eu hoje tenho uns... é mais difícil ainda para aquelas mulheres que não colocam a prótese, né? Para aquelas mulheres que têm só um seio e ficam sem o outro seio. É bem mais difícil para elas. Mas é possível sair dessa situação. É possível você reverter, é possível você continuar tendo autoestima. Eu conheço mulheres que tiraram uma mama, não colocaram prótese e elas conseguiram dar a volta por cima. Onde é que elas foram buscar essa força? Naquela reserva que eu falei que está lá dentro. Na família, praticar atividade física, foram buscar formas de parar de se vitimizar e viver a vida. Olhar para a vida e dizer assim, tá, eu estou sem um seio, mas eu estou viva. Eu estou podendo ver minha filha crescer. Eu estou podendo ver meus netos crescerem. Então, antes eu ter menos uma parte do meu corpo, mas eu estou viva, eu estou bem, eu estou aqui, eu consigo fazer tudo o que eu preciso, né? É você entender que a vida é muito maior do que se resumir a um seio. Percebe? É você olhar para a vida e dizer, é muito mais do que um seio. Eu sou muito mais do que um seio, eu não me resumo a um seio. Eu não tenho um seio aqui, tá esquisito, tá estranho, tá? Há uma possibilidade de botar uma prótese? É algo que eu quero? Tem mulheres que não querem. Tem mulheres que não querem botar prótese, elas resolveram assim, tá tudo bem para elas e elas não querem. Outras, é muito importante para elas colocar. Então, vá em busca disso. Vá em busca de colocar sua prótese. Vá pedir no SUS, vá botar no particular, como você conseguir, qual é a tua possibilidade, eu não sei. Se é importante para você, para a tua autoestima, vá buscar isso. Mas a chave é você entender o seguinte: você teve uma oportunidade de continuar viva. Agarre-se a ela. A vida se resume mais a uma parte do corpo, mais do que uma parte do corpo. O seu relacionamento vai melhorar quando você melhorar. O seu marido vai começar a olhar para você como olhava antes, quando você entender que você é a mesma mulher de antes, porém, apenas com uma parte do seu corpo modificada. Ou melhor, eu nem diria isso, Eliette. Eu diria, você não é a mesma mulher do que antes. Você é uma mulher muito melhor do que você era antes. Você é uma mulher muito mais forte, mais poderosa. Você tem muito mais a oferecer. Então, a gente entende que a parte física é o menos importante. O mais importante é a vida, é você estar com as pessoas que você ama, é você entender que você foi abençoada, que você está aqui por algum motivo e você ultrapassar meros padrões de estética e de beleza. É isso. Quem mais tem alguma pergunta aí? Alguém ia perguntar antes, junto com você, não tinha alguém que queria perguntar? Era João? Eliana, Sim, diga, querida. viu? Eu achei interessante que você fez a primeira mamografia aos 36, não é? E aqui nós sabíamos, o tempo todo, que a mamografia era para ser feita a partir dos 40. Quer dizer, se você deixasse para os 40, quanta coisa poderia acontecer, não é? E essa coisa, quando você pergunta também sobre por que comigo, ele sabe por que escolhe. Você falou da fé, ele não vai dar nada diferente, porque é uma coisa diferente, né? Para uma pessoa, se ela não tem essa fé. E aí, como eu posso falar da minha fé, porque quando está tudo muito bom, a gente fala desse Deus, dessa fé, dessa Maria, a gente fala tudo isso. Mas quando a gente tem um probleminha, essa fé vai toda por água abaixo, né? Porque você não está ainda enraizado, não está ligado ao Pai, ainda tem tudo isso aí. E foi muito bom você ter falado isso, porque muitas pessoas pensam que isso acontece lá na casa do vizinho. Verdade. E na sua não acontece, você está isenta, você não está isento, ninguém está isento, né? E essa coisa da aceitação do outro,
ele deveria ser bem trabalhado, este parceiro, ser bem trabalhado, porque ele também não está isento. Pode ser não ser um câncer de mama, mas pode ser um câncer de próstata, de intestino, qualquer outra parte do corpo ele poderá ter, não é? E a gente tem que estar aqui firme e forte para dar esse apoio, porque quando você casa, eu acho que você tem que estar cuidando sempre, zelando sempre, não importa se você está usando bengala ou muleta, ou você está prostrado na cama, mas você tem que estar ali ao lado. É verdade. Isso é muito bom, ser zeloso com o outro. Com certeza. Não é verdade? Pois é. É verdade, perfeito. A sua colocação foi ótima. Por isso que eu disse, o SUS diz que é a partir dos 40, mas a nossa realidade agora é outra. A nossa realidade é que as mulheres estão tendo câncer mais cedo. Então, eu aconselho a partir dos 30. Não espere 40, porque talvez eu não estivesse aqui. Se eu não tivesse feito antes, talvez eu não estivesse aqui falando com vocês, né? E isso do parceiro que você falou é muito importante, porque, assim, a autoaceitação, ela tem que ser o primeiro passo. O seu parceiro também tem que ser compreensivo, porque, vou dizer para você, minha querida, tem mulheres que me relatam, e eu, há 3 semanas atrás, soube de um caso de uma mulher que o marido deixou dela porque ela estava com câncer de mama. Sabe o que o marido teve a capacidade de dizer para ela? Ele chegou e falou para ela assim, eu não vou conseguir mais olhar para você. Você é uma mulher, está mutilada. Eu não consigo mais ter desejo por você. Você virou uma coisa estranha. E a mulher já estava péssima, porque tinha acabado de passar por uma cirurgia. E o marido foi lá e acabou de enterrar ela. Ela disse, ele acabou de me enterrar, Cissa. Porque eu já estava mal com tudo que eu estava passando. Ele veio e disse, eu não tenho mais desejo por você. Você agora é uma mutilada. Não vou conseguir tocar mais esse corpo e não sei o quê. Então, infelizmente, existem muitos homens assim, que não são parceiros da mulher, que não são compreensivos e que realmente são machistas, são interesseiros. Eles só querem aquela mulher, só querem aquele corpo. Só querem... Olha, você tem que estar com um corpo bom para eu olhar e ter vontade de fazer sexo com você. É isso. Então, realmente, tem muitos homens que acabam enterrando a mulher. Ela já está mal e ele acaba por jogar a última pá de areia em cima dela. Mas tem também aqueles homens que são parceiros. Tem o meu marido foi parceiro, ficou do meu lado, em momento nenhum julgou porque o meu peito não estava assim, eu estava assado, eu estava cozido. Ele sempre dizia, você é muito mais do que isso. E eu admiro você, o tão forte que você é, o quão forte, o quão batalhadora você é. E eu me apaixonei por você como um todo. Eu não me apaixonei pelo teu físico só. E é isso, né? Essa é a parte importante do relacionamento, é o companheirismo, é a cumplicidade. Então, foi muito bom você falar isso, porque realmente é algo bem importante no relacionamento, né? Essa parceria. Muito obrigada. Que bom. Imagina. Doutora Cissa, em nome do nosso presidente Josias falando, da diretoria. Olá, Josias, tudo bem? Tudo bem, amiga. Em nome do nosso presidente Marcos, que não pôde estar presente, e demais diretores, associados, nós só temos a agradecer sua palestra por esclarecimentos tão maravilhosos, entendeu? Coisas que incentivam a gente a realmente viver em qualquer circunstância, a superar qualquer obstáculo e, sobretudo, sermos uma pessoas ativas de fé, de otimismo, que isso nos torna menos doentes, menos susceptíveis a sucumbir a qualquer moléstia, qualquer mal que possa nos atingir. Só agradecer, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu é que agradeço o espaço e também deixa eu fazer aqui um parênteses. A gente está falando aqui sobre câncer de mama, mas a gente já está com o pezinho ali em novembro e eu tenho homens aqui, né? Então, eu quero falar para vocês que em novembro tem o Novembro Azul, que é a prevenção contra o câncer de próstata.
Então, em novembro também é para aquele opa, eu tenho que fazer o meu exame anual, porque vocês também, o câncer que mais mata homens, um dos 3 que mais mata homens é o câncer de próstata, né? E mexe com a masculinidade do homem. Quando o homem tem problema de próstata, mexe muito com a parte fundamental do homem, que é a masculinidade dele, né? Tem homem que ele entra em depressão, porque ele já não se sente homem, porque fez uma cirurgia, porque acha que não vai mais ter relacionamento com a esposa, tudo mais. Então, é muito importante vocês, agora em novembro, procurarem o urologista de vocês e fazerem também o exame preventivo de câncer de próstata de vocês, senhores. Ok, parece que o Luiz quer falar alguma coisa, né? Alguém levantou a mão aqui, foi? Aqui. Pois é, ele vai falar um instantinho. Gostaria. Isabel, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a João pelo convite. E é um prazer estar com vocês, apesar da amizade começar há pouco tempo, mas vocês já estão no nosso coração, o pessoal do IAF. E também agradecer a Domícia, um amor de pessoa, sempre disponível, né, para nos apoiar quando a gente precisa. E dizer a Cissa que foi assim, um prazer enorme passarmos esse tempinho aqui da tarde com você, porque a gente conhece esse assunto, mas é diferente quando a gente ouve de uma pessoa que vivenciou tudo isso, que passou com dignidade, né? Que teve amor para superar, que aceitou, que compreendeu, né, suas emoções, seus sentimentos. Então, isso é muito legal, serve de modelo para a gente. Se porventura, né, a gente passar por uma situação dessa, ver que é possível superar, mesmo com todo o peso, com toda a autoestima baixa, mas que a gente dá uma volta por cima, com fé, com foco e com força, como você falou. É isso. Não é isso? Muito obrigada, então. Boa tarde. Obrigada, Isabel. Obrigada. Agradeço a todos vocês aqui. Espero ter deixado a minha mensagem aqui, espero que tenha contribuído de alguma forma para a vida de vocês, deixando aqui o meu testemunho, né? E sim, foco, fé e força sempre.